Olá pessoal, na última aula nós estudamos a radiciação de números reais e nós vimos que além das conhecidas raízes quadradas, nós temos outros tipos de raízes, como por exemplo raiz cúbica, raiz quarta e em geral nós temos a raiz enésima, onde n representa um número natural maior do que 1. E quando nós escrevemos uma raiz, como nesse exemplo aqui, nós temos o índice, nós temos o radicando, essa escrita representa o radical e essa é a raiz, no caso desse exemplo. Tudo bem? E na aula de hoje nós vamos estudar propriedades desses radicais, ok? Então, antes de enunciar a primeira propriedade, vamos trabalhar com alguns exemplos, que vai ficar bem mais intuitivo para vocês. Olha só, se eu quero calcular, por exemplo, a raiz cúbica de 27, bom, vocês já aprenderam a calcular essa raiz. Vocês buscam um número que, multiplicado por ele 3 vezes, resulte em 27. Não é? Essa é a raiz cúbica, essa é a ideia de buscar uma raiz cúbica. Você tem, então, a raiz cúbica de 27, nós já sabemos que é 3. Por quê? Porque quando eu faço 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, né, eu tenho esse resultado aqui. Né, eu encontro o radicando. Ok? Bom, mas se eu tenho 3 ao cubo igual a 27, isso é uma igualdade, concorda? Bom, se 3 ao cubo é igual a 27, eu posso escrever 27 igual a 3 ao cubo, não posso? Né? Só troquei a ordem, continua sendo igual, concorda? Mas por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês a seguinte coisa, olha, eu posso juntar essa informação com essa. Olha que legal. Eu posso escrever raiz cúbica de 27 da seguinte maneira, olha, raiz cúbica de 27. Bom, eu escrevo a raiz cúbica, mas o que é o 27? O 27 eu não posso escrever como sendo 3 ao cubo, não é? Então, no lugar desse 27 aqui, ó, eu vou escrever 3 ao cubo, tá bom? Aqui dentro. Vou trocar o radicando. Na verdade, não vou trocar, eu vou mudar a maneira de escrever o radicando. Porque é o mesmo, concorda? Eu só estou escrevendo 27 de uma maneira mais simplificada. Tudo bem? Mas observa aqui, nós já sabemos o resultado dessa raiz cúbica, não sabemos? E qual é esse resultado? 3, concorda? Ou seja, eu tenho que essa raiz cúbica aqui, esse radical, é igual a 3. Viu? Olha, raiz cúbica de 3 ao cubo é igual a 3. Né? Vamos ver mais um exemplo. Raiz quinta de menos 32. Bom, nós sabemos que quando o índice é um número ímpar, aqui dentro pode ser um número positivo, negativo e zero também. Não é? Ou seja, existe essa raiz. E no caso, essa raiz é o número menos 2. Não é? Porque quando eu faço menos 2 à quinta potência, eu tenho menos 32. Certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou reescrever esse menos 32 como sendo o quê? Isso mesmo, menos 2 à quinta potência. Então, no lugar do menos 32, eu escrevo menos 2 à quinta potência. E eu já sei o resultado da raiz. Né? Essa raiz é menos 2. Tudo bem? Ou seja, observe o seguinte, raiz quinta de menos 2 à quinta potência é menos 2. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Olha aqui, ó. Raiz cúbica de 3 ao cubo é igual a 3. Raiz quinta de menos 2 à quinta é menos 2. Mais um exemplo. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Né? Desde lá dos números naturais, vocês já sabem calcular essa raiz. Né? Então, por que é 3? Né? Porque 3 ao quadrado é 9. Então, a mesma coisa. Raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mas essa raiz é 3, né? A gente já sabe o valor. Certo? Então, mais uma vez, observe aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. O que vocês podem deduzir disso? Né? É isso mesmo que a gente observa. Olha, quando o índice é igual a essa potência aqui, né? É igual a esse expoente, no caso, do radicando, você simplesmente pode eliminar a raiz. E o resultado é exatamente esse elemento aqui, a base do radicando. Tá bom? Olha aqui.
Raiz quinta de menos 2 à quinta. Eu posso simplesmente descartar essa raiz quinta e esse número 5 aqui. Ou seja, o resultado é menos 2. Viu? Aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu posso simplesmente eliminar, né, essa raiz quadrada com esse número 2 aqui e eu tenho o número 3. Vamos enfatizar aqui, ó, eu posso, digamos, cortar essa raiz com esse expoente e resulta em 3. Eu posso cortar esse 5 com esse camarada aqui e resulta em menos 2. Concorda? Por quê? Porque, pela própria definição, né, a gente busca o que é uma raiz quadrada. Né? Por exemplo, é buscar um número que elevado ao quadrado resulte no radicando. Tá bom? E, em geral, pessoal, nós temos, né, essa propriedade que eu chamo de P1. Tá bom? Propriedade 1. E o que diz essa propriedade? Quando eu tenho uma raiz enésima, qualquer de um número real, a elevado a n, tá bom? Então, o que importa para a gente é que o índice, certo? Aqui, seja igual, tá bom? Ao expoente desse número real. Tá? Então, aqui eu tenho uma potência, certo? E aí eu tenho esse expoente ali dentro da raiz. Né? Ou seja, isso é o radicando, tá bom? Então, o que acontece quando eles são iguais? Tá certo? Eu posso simplesmente eliminar esse n com esse n aqui em cima, ou seja, vai sobrar o a. Mas lembre que, para eu fazer isso, eu tenho que recordar aquelas condições de existência de raiz. Estão lembrados? Quando aqui, por exemplo, ó, é ímpar, eu sei que existe a raiz do número negativo. Mas quando aqui é par, não tem a raiz. Tá? Então não posso fazer isso. A gente vai ver um exemplo que ilustra bem. Tá? Então, olha, voltando aqui na propriedade. Então, quando eu tenho n aqui, eu posso cortar, sobra simplesmente o número real a. Ok? Bom, então, né, quem é o n? Para enfatizar, o a aqui é o número real. Tá bom? O n, ele é natural, com n maior do que 1. Tá certo? Você começa a extrair raiz quadrada, raiz cúbica, né? Acima de 1, tá bom? Esse número real a aqui, ele tem que ser maior do que ou igual a 0. Tá? Ele não pode ser negativo se esse n for par, se o índice for par. É o que a gente já sabe, é a condição de existência de raiz. Tá certo? Então, por exemplo, aqui é 2. Então, aqui dentro não pode ser negativo. É isso que ele está dizendo, tá bom? E se esse índice for ímpar? Esse número a pode ser qualquer número real. Tá? É o que aconteceu aqui. Ó. Aqui é ímpar. Tá? Então, aqui dentro pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser 0. Tá? Qualquer número real. Tá bom? Então, aqui, pessoal, vejamos mais alguns exemplos. Olha, para a gente pensar um pouquinho, né, e aplicar essa propriedade. Vamos lá. Raiz cúbica de 125. Bom, raiz cúbica de 125 é igual a 5. Né? Por quê? Porque 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Né? Então, eu consigo reescrever essa raiz da seguinte maneira. Ó, raiz cúbica de 5 ao cubo. Concorda? Então, o que eu posso fazer? Isso mesmo. Cortou, cortou, deu 5. Tudo bem? Agora aqui, raiz cúbica de menos 125. Não é? Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui? Posso, não é? Por quê? Veja que aqui é ímpar e aqui é negativo. Então, existe essa raiz. Ótimo. Então, vamos trabalhar. Então, raiz cúbica de menos 5 elevado a 3. Né? Potência de um número negativo, potência ímpar, perdão, de um número negativo resulta em um número negativo. Né? Então, você pode simplificar, ou seja, menos 5. Certo? Ótimo. Agora aqui, ó, raiz quarta de 16. Bom, aqui é um número par, mas aqui dentro é positivo, então eu consigo fazer a continha. Né? Então vamos lá. Raiz quarta de 16. Então, o raiz quarta de... O que eu tenho que fazer do 16? Eu tenho que pensar, né, na raiz dele. Ou eu fatoro, lembra da fatoração? Você escreve 16 e busca a decomposição dele, em fatores primos. Então você tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou seja, 2 elevado à quarta potência. Ok? Então aí você cortou, 2.
Agora aqui, veja, eu tenho, já tenho a fatoração aqui, ó, já tenho a potência aqui dentro. Tá? Então eu tenho raiz quarta de menos 1 elevado à quarta. Né? Eu posso simplesmente cortar aqui, escrever igual a menos 1? Bom, se a gente for pensar, né, direto, né, olhando assim o raciocínio, né, tá vendo que a gente está cortando tudo, mas cuidado, aqui eu não posso fazer isso. Essa raiz não é igual a menos 1. Tá? Por que não? Porque a gente tem que resolver aqui dentro primeiro. Veja que eu tenho menos 1 elevado à quarta potência. E quando eu elevo menos 1 elevado à quarta potência, eu tenho o quê? Um número. Qual número? Positivo, concorda? E é mais 1. Então eu tenho a raiz quarta de mais 1, que é mais 1. Né? Lembra que a gente está considerando as raízes positivas, tá bom? Então, isso não é menos 1. Isso aqui é a raiz quarta de mais 1, ok? Que é mais 1. Tá? Agora aqui, a mesma coisa, gente. Não vai sair cortando 6 com 6 e buscando menos 2. Não dá certo, não. Tá? Então, muito cuidado com isso. Resolve aqui dentro primeiro. Tá? E vocês vão ver que isso dá raiz sexta de 2 à sexta. Você pode simplesmente pensar em trabalhar com o sinal de menos primeiro. Lembra que menos um número negativo elevado a um expoente par resulta em um número positivo, né? Então, você vai ver que você tem esse número, né? Depois que você fizer a decomposição, aí sim você corta, né? Dá 2. Tudo bem, gente? Então, é muito simples essa propriedade, tá? Aqui nós fomos devagarzinho para vocês acompanharem o raciocínio, tá? Mas veja que é muito simples. A ideia é basicamente você simplifica, tá bom? Ou seja, some com a raiz e some com esse expoente aqui. É só isso. Tudo bem? Mas veja que você pode fazer isso não em todos os casos. Tá? Você tem que lembrar da condição de existência da raiz que você estiver trabalhando. Tudo bem? Então, na sequência, nós veremos uma segunda propriedade. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a segunda propriedade dos radicais. Novamente, nós começamos com um exemplo. Considere a seguinte situação. Suponha que você tenha raiz quarta de 2 elevado à oitava potência. Bom, 2 elevado à oitava é igual a 256. Eu deixo como atividade para vocês verificarem que o valor desse radical, ou seja, essa raiz é igual a 4. Tá bom? E o que acontece se nós fizermos a seguinte manipulação? Olha aqui. Aqui é 4, não é? Aqui é 8. Os dois são divisíveis por 2, concorda? O que acontece, então, se eu dividir o 4 e o 8 por 2? Olha só, 4 dividido por 2 é 2, concorda? 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, esse radical aqui é igual a esse, certo? Fazendo essa divisão aqui, eu parto desse radical e chego nesse. Mas vamos olhar para esse radical aqui. Raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Bom, 2 elevado à quarta potência é igual a 16, tá certo? Ou seja, você tem raiz quadrada de 16. Mas a raiz quadrada de 16 é igual a quanto? 4. Olha só que legal. Nós encontramos o mesmo valor. Viu que bacana? Ou seja, se eu pegar essa raiz aqui, esse radical, né? Como eu escrevi aqui, raiz quarta de 2 elevado à oitava potência. E se eu fizer uma divisão, aqui, envolvendo o índice, que no caso é 4, e esse expoente dessa potência aqui, do radicando, né, eu dividi todo mundo por 2, eu encontro o mesmo valor. Viu que bacana? Vejamos outra situação. Suponha então que eu tenha raiz quadrada de 9. Bom, 9 é a mesma coisa que 9 elevado a 1. Né? Então eu posso escrever raiz quadrada de 9 elevado a 1. Mas isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Né? A gente já sabe, desde lá do estudo dos números naturais. Mas o que acontece se ao invés de dividir, eu multiplico o índice
e o expoente do radicando pelo mesmo número. Olha aqui. Vou multiplicar por 3. Aqui é 2, né? Então multiplicamos por 3. Né? Um exemplo, tá bom? Então, vou multiplicar por 3. Multiplico o índice e esse expoente aqui, ó. Então vamos lá. 2 vezes 3, 6. 9, não é? Aqui. Então eu vou fazer. Eu tinha 9 elevado a 1, não é? Então eu vou fazer 1 vezes 3. Veja que eu estou multiplicando pelo mesmo número. 1 vezes 3 é igual a 3. Ou seja, eu tenho a raiz sexta de 9 elevado a 3. Tá bom? Bom, e 9 elevado ao cubo, né? 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9, né? Dá 729. Tá bom? E aqui então, ou seja, nós temos raiz sexta de 729. Mas isso é 3. Tá certo? Façam aí a verificação, né? Multiplica 3 por ele mesmo 6 vezes. Okay? Então vocês vão encontrar 729. E novamente aqui, ó, nós encontramos o mesmo número. Viu que bacana? Ou seja, se eu tenho essa raiz aqui, ó, raiz quadrada de 9 elevado a 1, eu posso multiplicar o índice e esse expoente aqui, no caso do 9, pelo mesmo número. No caso aqui foi por 3. Bom, e isso é praticamente o que está escrito nessa propriedade. Propriedade P2, tá bom? O que diz essa propriedade? Ela diz o seguinte, olha, o valor de um radical não se altera quando nós multiplicamos ou dividimos o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número, certo? Então você pode fazer o que a gente fez anteriormente aqui, só de uma maneira genérica aqui, utilizando letrinhas para representar todas as situações possíveis, tá bom? Então, eu, por exemplo, raiz enésima de A elevado a N. Eu posso multiplicar o N e o M por um outro número, que eu indico aqui com a letra P, tá bom? E se eu tenho raiz enésima de A elevado a N, M, eu posso fazer a divisão do índice e do expoente pelo mesmo número, que eu indico aqui com a letra R, tá bom? Só que tem um pequeno detalhe. Aqui nós temos que, necessariamente, o N, o P e o R tem que ser naturais, né, maiores do que 1, né, porque aqui, por exemplo, eu não posso colocar o índice sendo 1, por exemplo, né, ou negativo, tá bom? Então aqui, eles têm que ser naturais maiores do que 1, e esse R que nós estamos dividindo aqui, ó, ele tem que dividir ao mesmo tempo o N e o M. Tá? Então, você tem uma raiz. Tá certo? Você pode multiplicar ou dividir, tá certo? O índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Tá bom? Então vejamos aqui, por exemplo, olha, eu tenho raiz sétima de 8 ao cubo. Eu posso, por exemplo, multiplicar por 2, tá certo? Multiplico 7 por 2, me dá 14. 8. Eu repito, 3 vezes 2, 6. Tá certo? Eu posso fazer isso. E perceba que, se eu tenho esse radical, eu posso dividir o índice e esse expoente por 2, eu volto aqui, viu? 14 dividido por 2 dá 7, 6 dividido por 2 dá 3. E aqui embaixo, olha, eu já tenho 6 e 2. Ambos são pares, percebe? Então eu consigo fazer a divisão dos dois aqui, ó. Eu consigo dividir 6 dividido por 2, que dá 3, tá certo? 7, eu repito, 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, raiz cúbica de 7. Certo? Então, sempre assim, gente, quando vocês têm um radical, né, você tem um índice e aqui dentro, né, você tem uma potência, você pode trabalhar com o índice e com a potência ao mesmo tempo. Tá bom? Você pode multiplicar pelo mesmo número e dividir pelo mesmo número, tá certo? Lembrando que, né, você tem que ter atenção, tá certo? Aqui, por exemplo, eu não poderia multiplicar por menos 1, nem por 0, em hipótese alguma. Aqui, por exemplo, ó, 7 e 3, eu não poderia dividir por 2. Por que não? Porque eu teria raiz 7 dividido por 2. Não, tá? Não tem. Tá? A gente fala de raiz onde o índice é um número natural, ou seja, quando eu for fazer a divisão, isso é muito importante, tá, gente? Você tem que buscar aqui, ó, o mesmo número. Ou seja, esse R que você está dividindo, ele tem que ser um divisor comum do N e do M. Ou seja, se eu tenho 7 e 3, eu tenho que buscar um divisor comum entre eles, se eu quiser fazer a divisão.
Nesse caso aqui não tem, né? Porque são números primos, tá certo? Então, o divisor comum entre eles é o número 1 apenas, né? Mas aqui, se eu tenho 6 e 2, eu vejo que ambos são números pares. Então, eu sei que ambos são divisíveis por 2. Então, eu posso efetuar a divisão por 2. Tá? Ah, professor, mas eu não quero. Eu quero dividir por outro número. Sinto muito. Né? A única opção que você tem aqui é dividir por 2. Tá? Porque você tem que buscar um número que é divisível, né? Dos dois, que é um divisor, no caso, né? Dos dois ao mesmo tempo. Okay? Então, atenção nesse detalhe. É muito simples, gente. Isso te permite, né, em várias situações, trabalhar e fazer simplificações nas raízes. E isso ajuda muito. Tá? Então, na sequência, nós veremos outra propriedade. Bom, pessoal, continuando, agora nós vamos falar de outra propriedade dos radicais. Novamente, nós começamos com exemplos. Considere a seguinte situação. Suponha que você queira determinar a raiz cúbica desse produto. 8 vezes 1000. Bom, você sabe que 8 vezes 1000 é igual a 8000. Ou seja, você quer, então, determinar a raiz cúbica de 8000. Bom, mas você sabe que a raiz cúbica de 8000 é igual a 20, ok? Mas o que acontece se eu separar, né? Eu calcular a raiz cúbica de 8 e multiplicar pela raiz cúbica de 1000. Olha só, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Raiz cúbica de 1000 é igual a 10. E quanto é 2 vezes 10? 20. Ah, viu? Que bacana. Olha, então, ou seja, a raiz cúbica do produto é igual ao produto das raízes cúbicas. Né? Outro exemplo. Se eu quero agora... Lembra quando eu não escrevo nada, eu estou querendo a raiz quadrada, né? Então, raiz de 4 vezes 9, que é 36. Raiz de 36 é 6. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. 2 vezes 3, 6. Viu? Deu o mesmo resultado. Então, novamente, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Outro exemplo, raiz de 16 vezes 100. Né? Acredito que vocês já estejam imaginando, né? Que seja igual a raiz de 16 vezes raiz de 100. Raiz de 16 é 4. Raiz de 100, 10. 4 vezes 10, 40. Ou seja, a raiz quadrada desse número, que é um produto, é igual a 40. Próximo, suponha que você tenha a raiz cúbica desse número grandão aqui. Você tem 6 zeros. 1 milhão. Qual é a raiz cúbica de 1 milhão? Né? Bom, você pode pensar nesse número, né, 1 milhão, como sendo o produto de 1000 vezes 1000. Né? Então, aí você tem a raiz cúbica do produto, né? Ou seja, a raiz cúbica será o produto das raízes cúbicas. Né? Raiz cúbica de 1000, raiz cúbica de 1000, raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Né? Então, tem 10 vezes 10, isso é igual a 100. Ou seja, a raiz cúbica de 1 milhão é igual a 100. Tá? E isso sempre vale, tá, gente? Se você tem um radical que contém um produto no radicando, tá bom? Então, esse radical pode ser decomposto em um produto de radicais, tá bom? De mesmo índice, tá? Não muda o índice, não. Ah, aqui é 3, né? Ah, não gosto da raiz cúbica de 8, eu quero fazer raiz quadrada de 8. Não pode, tem que ser o mesmo. Mesmo índice. E você vai colocar cada fator desse produto em um radical. Né? Por exemplo, se você tem a situação genérica, raiz enésima de A vezes B, você calcula a raiz enésima de A, multiplica pela raiz enésima de B. Tá? Cada fator desse você coloca em um radical diferente. Tá bom? Com o mesmo índice, não esquece. Tá bom? Então veja, esse índice, né, obrigatoriamente é um natural maior do que 1. E se esse índice é par, você tem que A e B são maiores do que 0. Né? Aqui faltou um 0, desculpa. Então, ou seja, eles têm que ser positivos, lembra? Porque você, se o índice é par, dentro ali o radicando tem que ser positivo, né? Ou 0, tá bom? E se esse N é ímpar, né, o A e B podem ser quaisquer números. Tá? Porque existe, né, a raiz de índice ímpar de um número negativo, tá bom? Então vamos lá, um exemplo prático aqui. Ó. Se eu quero calcular, por exemplo, quanto é a raiz quarta de 16 vezes 81 vezes 5 a quarta? Vai dar um número, né? Esse radicando aqui é um número grande. Né? Mas se eu tenho esse produto, eu consigo fazer a decomposição, né? Utilizando a propriedade 3.
que eu posso escrever? Eu posso escrever separado. Raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 81, tá? Vezes raiz quarta de 5 elevado à quarta potência. Ok? Então veja, ó, raiz quarta de 16 é igual a 2. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então aqui eu tenho 2. Aqui, raiz quarta de 81 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então tem 2 vezes 3. Raiz quarta de 5 à quarta. Isso aqui nós podemos aplicar a propriedade anterior, lembra? São iguais os índices, não são? E aqui é positivo. Então, cortou, cortou, igual a 5. Tá? Então tem 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ok? Então, ou seja, a raiz quarta desse número é igual a 30. Tá bom? Próximo exemplo aqui, ó. Raiz quarta de 16 vezes menos 81 vezes 5 à quarta. Né? Perceba que é o mesmo exemplo aqui, ó. Só coloquei o sinal de menos aqui. Qual é o resultado disso? É menos 30? Não é só porque eu coloquei o menos aqui dentro? Não. Essa raiz não existe no conjunto dos números reais. Por que não, professor? Porque aqui você tem o índice par e aqui dentro é negativo. Não pode. Tá? Tem que ser maior do que ou igual a zero, quando você tem um índice par ali. Tá bom? Então você nem precisa perder tempo em separar para depois lembrar, raiz de menos 81. Não. Não precisa. Então, quando é par aqui e aqui dentro. Porque se você multiplicar isso tudo aqui, ó, você tem positivo com negativo, dá negativo. Negativo com positivo dá negativo, ou seja, esse número aqui é negativo. Tá? Tudo bem? Então essa foi a terceira propriedade dos radicais. Pessoal, agora nós veremos uma propriedade que é bem parecida com a anterior. Na verdade, a gente já vem utilizando essa propriedade já faz um bom tempo. Olha só, suponha que eu queira calcular a raiz quadrada dessa fração. Raiz de 64 16avos. Bom, eu posso, de uma maneira, efetuar a divisão. 64 dividido por 16 é 4 e raiz de 4 é 2. Okay? Ou a gente pode fazer como a gente já fez anteriormente. A gente pode pensar na raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Lembra que a gente fez isso anteriormente? E é basicamente isso que diz essa propriedade. Tá? Então veja, raiz de 64 é 8, raiz de 16 é 4, 8 dividido por 4 é 2. Viu que tem o mesmo resultado? Então você tem duas opções, ou você divide ou você separa a raiz em duas partes, que é o que a gente já fez anteriormente, como eu mencionei agora há pouco. Ok? Outro exemplo, suponha que eu queira raiz cúbica de 1000 dividido por 8. Bom, a gente pode pensar a divisão como sendo uma fração, eu posso separar como eu fiz aqui, e como a gente já estava fazendo anteriormente, a raiz cúbica de 1000 dividido pela raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 1000, 10, raiz cúbica de 8, 2, 10 dividido por 2 igual a 5. Ou eu posso efetuar a divisão, raiz cúbica de 1000 dividido por 8 é igual a raiz cúbica de 125, que é o resultado da divisão, e raiz cúbica de 125 é 5. Veja que dá o mesmo resultado. Então, é basicamente isso que diz essa propriedade aí. Se um radical possui um quociente no radicando, então esse radical pode ser decomposto em um quociente de dois radicais, de duas raízes, de mesmo índice, ou seja, raiz enésima de A dividido por B, onde A e B são números e N também, é a mesma coisa que raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Tá? Novamente, N é o natural, positivo, maior do que 1. Tá? O número A e o número B tem que verificar algumas condições. O número A pode ser maior do que ou igual a 0, e o B tem que ser sempre positivo, porque você não pode dividir por 0, no caso em que o N é par. Agora, se o N é ímpar, você tem que pensar um pouquinho. O A ele pode ser qualquer número e o B só não pode ser 0, porque você não pode dividir por 0, tá bom? Então, no caso do N ímpar. Então, por exemplo, olha, suponha que eu tenho esse produto aqui. Então, o que eu posso fazer com esse produto? Raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 1 sobre 27.
Bom, na proposição anterior, ou melhor, na propriedade anterior, nós já vimos que se eu tenho uma raiz de um produto, é igual ao produto das raízes, concorda? Ou seja, o produto das raízes é igual à raiz do produto, tá certo? Ou seja, se eu tenho duas raízes assim, né, e eu estou fazendo o produto entre elas, então eu posso fazer a raiz cúbica, né, no caso aqui o índice é 3, de 8 vezes 1 sobre 27. Mas o que é isso? 8 vezes 1, 8. Né? Então, 8/27 avos. Então, se eu tenho essa raiz, aplico a propriedade aqui em cima, né? Então, eu tenho raiz cúbica de 8 dividido pela raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 27 é 3. Okay? Seria o mesmo que fazer raiz cúbica de 8, que é 2, vezes 1 sobre 3, que é a raiz cúbica de 1/27 avos. Tá certo? Então, essa foi uma propriedade dos radicais que, como eu falei no início, a gente já vem utilizando ela já faz um bom tempo. Okay? Então, na sequência, nós veremos outra propriedade. Bom, pessoal, agora nós veremos a última propriedade envolvendo radicais. Vejamos aqui. Suponha que você queira calcular a raiz quadrada da raiz quadrada de 81. Poxa, raiz quadrada da raiz quadrada? É isso mesmo. É possível. Tá? Por que é possível? Porque raiz de 81 é um número, concorda? Bom, se eu tenho um número, eu posso extrair a raiz quadrada dele. Ou seja, eu posso calcular a raiz quadrada da raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é igual a 9, concorda? Então eu tenho a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Agora eu pergunto para vocês, o que acontece se eu calcular a raiz quarta de 81? Bom, eu tenho 3 também. Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Viu que deu a mesma coisa? Interessante, né? Então a raiz quadrada da raiz quadrada é a mesma coisa da raiz quarta. Bacana, né? Outro exemplo. Se eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Então eu vou calcular a raiz cúbica de quê? Qual que é a raiz quadrada de 64? É 8, né? Então eu vou calcular a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8, você pode pensar no 8 como sendo 2 ao cubo, né? E aí você usa uma das propriedades anteriores, né? Simplifica aqui, cortou, cortou, sobrou apenas o 2. Né? Mas você pode se perguntar, qual é a raiz sexta de 64? Bom, a raiz sexta de 64 é 2, porque se você multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes, tá certo? Ou seja, 2 à sexta, você simplifica, simplifica, né? Sobrou apenas o 2. Viu que deu o mesmo resultado? Então, olha só que interessante. Raiz quadrada, raiz quadrada. Bom, aqui não tem nada, né? Mas eu posso escrever o 2, concorda? Qual que é a relação entre o 4 e esses 2 que aparecem aqui? Bom, 4 é 2 vezes 2, concorda? Então tem 2 vezes 2, 4. E aqui embaixo? Aqui é 3. Aqui não tem nada, mas é 2. Né? E aqui eu tenho 6. Opa, 3 vezes 2, 6. Não é? Então, pessoal, é sempre assim. Se você quer calcular uma raiz de outra, você pode calcular o produto dos índices, por exemplo, 3 vezes 2, 6, não é? E aí você vai buscar não duas raízes, mas apenas uma, que é, no caso aqui, a raiz sexta. Tá bom? Então, você simplesmente multiplica 3 vezes 2, 6. Então, ao invés de calcular duas raízes, você calcula uma só. Tá? E existindo, né, os radicais, pensando em todas as condições de existência, né, olhando a paridade e tudo mais, né, se existem os radicais, você pode afirmar o seguinte, olha, se eu quero calcular a raiz enésima da raiz enésima de A, eu simplesmente calculo a raiz n vezes m de A. Tá? Eu multiplico os índices, só isso. Bom? Então, um exemplo aqui para ilustrar. Ó. Raiz quadrada da raiz quadrada de 625. Tá? Bom, então, como antes, né? Raiz quadrada, a raiz quadrada de 625 é 25. Então, eu tenho a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Né? Agora aqui, ó. E quanto é, então? Eu já sei, aqui é 2, então eu tenho 2 vezes 2, 4. Né? Qual é a raiz quarta de 625? Bom, a gente pode pensar, né, no 625 como sendo 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Ou seja, 5 à quarta potência.
E aí eu faço, né, aquela brincadeirinha, eu simplifico, né, aqui é positivo, então eu tenho novamente o mesmo resultado, viu aqui? Ou seja, raiz de raiz, eu consigo escrever como utilizando apenas uma vez a raiz, e o índice que eu coloco é o produto dos índices que eu estou buscando, tá bom? Vejamos aqui, ó, um exemplo. Eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de 4. Como que eu posso escrever isso de uma maneira mais simplificada? Bom, eu posso usar apenas um símbolo de raiz, né? E qual é o índice que eu coloco ali? Bom, aqui é 3, aqui é 2. Então, 3 vezes 2, 6. Ou seja, raiz cúbica da raiz quadrada de 4 é a raiz sexta de 4. Tá? Veja que essa raiz não é exata. Né? Muito bem. Agora aqui, eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quarta de 17. Nossa, professor, pode isso? Pode. Você pode colocar quantas raízes você quiser aqui. Desde que elas existam, você pode fazer o que você quiser. Tá bom? Então aqui você tem, né, no caso aqui eu tenho 3 raízes. Como que fica? É a mesma coisa. Tá? Você pode escrever, por exemplo, né, raiz quadrada, tá bom? Então você tem aqui a raiz quadrada. Vamos trabalhar aqui dentro, ó, de dentro para fora. Então aqui dentro dessa raiz quadrada, eu tenho outra raiz, que é a raiz de índice 12. Tá certo? Então eu escrevo 12, raiz do radicando, 17. Tá? Agora sim, ó, eu tenho outras duas raízes. Uma é 2, a outra é 12. 2 vezes 12, 24. Né? Então, isso aqui vai resultar na raiz de índice 24 de 17. Ok? Então, tá certo? Isso também auxilia bastante em resolução de problemas, por exemplo, e quando você tiver que fazer muitas manipulações envolvendo radicais. Certo? Bom, pessoal, então vocês observem o seguinte. Por que isso? Né? Por que estudar tantas propriedades? Porque nós vimos anteriormente que os números irracionais, né? Por exemplo, aqui né, nós temos exemplos né, de números irracionais. Né? Você tem raízes que não são exatas, tá bom? Então, nós vimos na aula sobre os números irracionais que nós, por exemplo, não podemos somar raiz de 3 com raiz de 2, né? Mas você pode somar raízes, né, iguais, digamos assim, né, que tenham o mesmo índice, que tenha o mesmo radicando. Né? E agora, com essas propriedades, vocês já sabem, por exemplo, efetuar multiplicações de números irracionais, né, pelo menos aqueles que são raízes não exatas, né? Efetuar divisões também, ok? Então, na aula de hoje, o objetivo foi apresentar essas propriedades para vocês, e na próxima aula nós veremos algumas aplicações dessas propriedades em cálculos, tá certo? Nós vamos trabalhar com essas propriedades, tá? Até porque para a gente conseguir praticar um pouco também, ok? Então, bons estudos, pratiquem bastante todas essas propriedades e até a próxima aula.